Entendo que é de suma importância nós discernirmos os tempos em que nós estamos, para nós nos posicionarmos corretamente dentro daquilo que Deus tem como propósito para nossas vidas. Amém? Então, nessa nova série, eu quero de fato falar algumas coisas importantes para que nós possamos estar recebendo nesse momento aqui uma direção da palavra, uma direção para que nós possamos de fato entender, discernir, espiritualmente esses tempos e não simplesmente sermos movidos por aquilo que os nossos olhos estão vendo, por aquilo que os nossos sentidos naturais estão percebendo. É hora de nós fazermos uma leitura baseada na perspectiva da palavra e dos céus, e não daquilo que as pessoas estão dizendo, não daquilo que a mídia está anunciando, e nem mesmo aquilo que os nossos olhos estão contemplando, mas que nós possamos desenvolver uma perspectiva alinhada com a perspectiva dos céus, porque eu entendo que esse é um tempo estratégico, é um tempo oportuno, é um tempo para que nós, como igreja do Senhor, nós como santos, possamos nos levantar, nos erguer dentro dos propósitos eternos que Deus tem estabelecido para a sua igreja no tempo em que nos cabe. Amém? Por isso, tempos de refrigério. É um texto que é um tema que está, na verdade, baseado na palavra em Atos dos Apóstolos, que fala sobre um chamado para um arrependimento e uma conversão, para que nós possamos receber de Deus tempos de refrigério. A palavra arrependimento não se trata de uma ação religiosa, mas é a disposição de uma mudança de mente nas estruturas do nosso pensamento, para que nós possamos tomar o caminho, a conversão aí, deixarmos os nossos caminhos, os caminhos segundo o curso desse mundo, para nós voltarmos aos caminhos do Senhor, os padrões, os modelos que Deus tem estabelecido por meio da sua palavra e que tem sido sempre parte do propósito dele para nossas vidas. Amém? Então, arrependei-vos e convertei-vos, quer dizer, mude a sua mente e tome um caminho diferente agora, um caminho segundo aquele que Deus estabeleceu para a sua vida. Até porque ele mesmo declara, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz. Então, ele declara que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os seus pensamentos, mas também assim são os seus caminhos. Então você tem pensamentos, a estrutura do propósito, do desígnio de Deus, da intenção de Deus, mas caminhos fala do proceder, do comportamento, da atitude. Então não somente nós devemos mudar a nossa maneira de pensar, mas nós devemos refletir essa nova maneira de pensar, segundo a palavra, na maneira como nós agimos e como nós atuamos em relação à vida. Então, arrependei-vos e convertei-vos. São duas palavras que devem estar conectadas para que nós possamos entrar nos tempos de refrigério que Deus tem estabelecido para cada um de nós. Amém? E que venha tempos de refrigério sobre sua vida, tempos de refrigério sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos, aleluia. Está aqui o meu amor participando conosco, a profeta Sandra Pires, seja bem-vinda. Iete, Silvia, bom dia, querida, Deus te abençoe, graça e paz. Deixa eu ver aqui a Rosângela, também já está conosco, irmã Neide, Deus te abençoe, pastora Sueli, graça e paz, querida. Deus os abençoe em Cristo Jesus, aleluia. Luiz, aí ó, saudades, paizão, também, cara, bastante. Fernanda, bom dia, Fernanda, Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Bom, nós teremos entre 20 a 30 minutos de live, todas as segundas, quartas e sextas, sempre às 10 horas da manhã, ok? E nós vamos estar dando nessa semana uma sequência para que nós não tenhamos um tempo muito prolongado, mas que nós possamos aproveitar, até porque nós sabemos que é um horário que está no meio do dia já e muita gente aí está trabalhando e tem gente fazendo muitas coisas. Então eu só gostaria que você colocasse na sua agenda e separasse esse tempo para você ouvir uma reflexão da palavra de Deus, para que nós possamos ter esse contato através desse canal, para que nós possamos estudar a palavra de Deus juntos, meditarmos na palavra, refletirmos na palavra, em nome do Senhor Jesus. Como você está acostumado a medir a sua fé, a mensurar a sua fé? Quando se trata da nossa fé em Deus, muitas vezes nós somos de fato abalados por sentirmos que não estamos crendo como deveríamos crer.
Você sabe que os nossos sentimentos nos traem, os nossos sentimentos oscilam muitas vezes, né? Às vezes os nossos sentimentos são determinados ou, digamos assim, influenciados pelos nossos humores, pelas circunstâncias. E na verdade nem sempre a gente se sente, né, firme, confiando, crendo plenamente, porque nós estamos muito acostumados a medir a nossa fé com base nos nossos sentimentos, com aquilo que nós estamos sentindo. E de um tempo para cá eu tenho aprendido que eu devo basear a minha fé não na forma como eu estou me sentindo, não de acordo com os meus sentimentos ou com as minhas emoções, até porque raramente pensamos, né, na possibilidade de que Deus está confiando em nós muito mais do que nós mesmos, em nós, ok? Por quê? Porque Deus é a pessoa que mais crê, Deus é a pessoa que mais confia. E muitas vezes nós não conseguimos medir a nossa fé com base na fé que Deus tem em nós, né? Não conseguimos crer com base no crer de Deus em relação às nossas vidas. Então, há algum tempo atrás, numa série de mensagens que nós compartilhamos aqui na igreja, dentro de um projeto que Deus colocou no nosso coração, uma jornada de transformação, nós estabelecemos o fundamento dessa jornada de transformação baseado na história de Gideão, mais precisamente do chamado e do tratamento de Deus na vida de Gideão. Então nós, naquele tempo, estabelecemos algumas lições com base na vida de Gideão. E eu gostaria de resgatar aquilo que Deus falou conosco nesse tempo, para que nós possamos, justamente agora, dentro de um tempo de crise que se instaura sobre nossas vidas, sobre nossa nação, sobre toda a terra, como nós podemos elevar o nosso nível de fé para que possamos, de fato, não somente vencer essa crise, né, no que concerne a nossa vida pessoal, mas eu também creio que nós podemos, em Deus, dar um passo além. Podemos ir além simplesmente de vencermos pessoalmente a crise na nossa vida, mas que nós também possamos levar essa condição de vitória para a nossa família, e por que não dizer também para a nossa sociedade, dentro da área de influência, de relacionamento que nós temos, seja no local de trabalho, seja na escola, né, seja num grupo social, enfim, nós exercemos influência, às vezes conscientemente, às vezes não, mas muitos de nós estamos quase a todo tempo influenciando pela maneira como falamos, pelas coisas que fazemos, pelas coisas que não fazemos, pelas coisas que não falamos. Em algum momento a gente sempre está influenciando. A verdade é que nem sempre nós estamos plenamente conscientes de que estamos de fato exercendo uma influência. Então, se nós tomarmos, né, consciência da capacidade que nós temos em Deus de influenciar, então por que não fazer uso disso intencionalmente para promovermos os propósitos de Deus e melhorarmos a vida das pessoas, né, assim como também fomos melhorando a nossa vida em Deus. É exatamente isso que aconteceu com Gideão. Agora, ele estava inserido dentro de uma crise. Porém, diz a palavra de Deus no capítulo 7 de Juízes, no versículo de número 17, diz o seguinte: e disse-lhes, aqui é Gideão falando com o povo, olhai para mim e fazei como eu fizer, chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Veja que nesse momento Gideão está se colocando como uma referência na vida de um povo. Está dizendo, olhem para mim e confiem nesse momento, acreditem, porque o que eu fizer, vocês devem fazer também, e isso certamente vai nos levar à vitória. Imagine que agora nós estamos ouvindo um homem que está cheio de convicção, um homem que está crendo na vitória e que está disposto a levar todo esse povo com ele a um estado pleno de vitória. Então, quando nós olhamos para Gideão, se nós desconhecermos a história de Gideão, as origens de Gideão, nós vamos pensar que se trata de uma pessoa que tem uma identidade muito bem firmada, né? Uma personalidade, um caráter forte e que de fato é um líder nato, alguém com extrema confiança em si mesmo e no momento, né, em que estão vivendo, dizendo, né, olhem para mim porque eu vou conduzi-los à vitória, eu vou garantir que de fato vocês tenham a vitória. Então, ver Gideão nesse momento, sem pensarmos, sem refletirmos
né, o contexto do processo que ele viveu para chegar a esse momento, então nós vamos concluir aí que se trata de um homem autoritário, né, um homem, como disse, caráter firme, bem estabelecido, convicto em relação à vitória. Porém, nós vamos ver que não é bem assim, né? Essa característica na vida de Gideão nesse momento, na verdade, se trata de um resultado de um processo de Deus na vida de Gideão, que ele, ainda que relutantemente a princípio, abraçou e por isso viveu essa transformação profunda na sua vida. E essa transformação não simplesmente, né, aconteceu na vida de Gideão, mas ele fez uso desse processo transformacional para trazer transformação no contexto da sua família e no contexto até da sociedade onde ele estava inserido, no caso, a nação de Israel. Então, você vai percebendo que Deus o prepara na história de Gideão, como Deus o prepara para romper, né, o poder do inimigo, né, neutralizar as forças do inimigo, né, e conseguir estabelecer de fato a transformação, não só na sua vida pessoal, como também no contexto social. Então, Gideão viveu num tempo, quando nós encontramos o início da história de Gideão, em Juízes capítulo 6, queridos, ele estava inserido dentro de uma crise, né, nacional, como nós estamos vivendo agora. Todos nós passando por uma crise nacional. A nossa nação está em crise, né, não só por conta do vírus, mas do desdobramento que esse vírus tem causado em todo o sistema político, econômico e social da nossa nação. Então nós estamos de fato mergulhados, inseridos numa crise. Todo dia estamos ouvindo notícias de pessoas que estão morrendo, pessoas que estão perdendo o emprego, pessoas que estão ficando desprovidas, sem recursos e muita gente aí com medo, ansiosa, né, sem nenhuma perspectiva de que as coisas possam melhorar. Ontem eu entrei no estabelecimento comercial, né, para comprar algo e a pessoa me perguntou: quando será que vai acabar esse isolamento? Até quando isso vai permanecer? Está aí uma pergunta que nós não temos uma resposta. Quanto tempo mais essa situação vai perdurar, vai permanecer sobre a nossa nação, sobre nossas vidas, né? E mesmo depois que essa crise passar, quais vão ser os efeitos colaterais, né? Qual vai ser, quanto tempo vai precisar, demandar de nós para que nós voltemos à normalidade? E essa normalidade será de fato possível nas nossas vidas? Então, queridos, são várias questões que revelam claramente que nós estamos inseridos dentro de uma crise nacional, e que certo que cada um de nós também estamos passando por a nossa crise pessoal, a nossa crise familiar. Então, quando nós encontramos Gideão no começo da história, né, ele estava oprimido pelo medo, estava escondendo alguns grãos, né, na esperança de que seu recurso não fosse levado embora e ele tivesse ali alguma coisa para comer, a fim de que sobrevivesse. E é justamente nesse contexto em que Gideão está sem expectativa de um futuro melhor, né? Alguém que está ali acuado, com medo e totalmente preocupado, é nesse contexto que a Bíblia diz em Juízes capítulo 6, do versículo 12, que o anjo do Senhor se apresenta a Gideão e lhe faz uma saudação bastante interessante. É aqui onde as coisas começam, né? O processo inserido por Deus na vida de Gideão para que ele vivesse uma transformação pessoal e alcançasse libertação, vitória, né, no meio dessa crise, e também levasse esse estado de vitória a toda uma sociedade, a toda uma nação. Então, é uma saudação um tanto quanto estranha, uma vez que não correspondia aos fatos que cercavam, né, a vida de Gideão e que nos são apresentados aí em Juízes capítulo 6. Gideão certamente não era esse guerreiro, quando o anjo do Senhor chega para ele e diz assim: o Senhor é contigo, homem valente, né? O homem valente. Lembra que muitas vezes na Bíblia o Senhor é mencionado como homem valente, como homem de guerra. Essa é uma referência, né? Essa expressão é uma referência a um guerreiro vitorioso, alguém que é vencedor das batalhas, alguém que está acostumado a batalhar e a vencer. Então essa é a saudação
que o anjo do Senhor faz a Gideão, né? O Senhor é contigo, homem valente, homem corajoso, né? Homem de guerra. E, bom, uma coisa é certa, dentro desse contexto aí, tudo que Gideão não estava pensando em fazer era lutar, era guerrear. Na verdade, ele estava aí totalmente, né, escondido, né, tentando ocultamente proteger uma parte que lhe cabia para que ele pudesse continuar sobrevivendo. Porém, essa é uma situação, uma circunstância que aparentemente, né, nos traz aí uma contradição em relação à condição de Gideão e à saudação do anjo do Senhor. E o anjo do Senhor está falando, e se é o anjo do Senhor, nós não podemos de maneira alguma duvidar. Aqui não se trata de uma mentira, aqui não se trata de um engano, mas na verdade está se falando, né, de uma saudação que é da parte do anjo do Senhor. Teologicamente falando, muitos acreditam que esse anjo do Senhor se trata da própria manifestação, né, de Deus, uma teofania aí de Deus, uma aparição de Deus na vida de Gideão. Então, o anjo do Senhor falando, isso, né, não tem como nós duvidarmos da credibilidade e integridade da palavra, da mensagem que esse anjo está compartilhando, porque nós sabemos que Deus não pode mentir. Agora, a pergunta a grande questão é, como esta afirmação tão distante da realidade, né, da vida de Gideão e das circunstâncias de Gideão pode de fato ser verdadeira? Aqui está o primeiro princípio para você fortalecer a tua fé nesses tempos de crise. Amém? Como você pode fortalecer a tua fé? Primeiro princípio aqui, no caso da história de Gideão, o que nós podemos aprender é que a razão pela qual Gideão pôde ser chamado de homem valente é porque Deus tem uma opinião melhor sobre nós, a nosso respeito, do que nós mesmos. Então é isso mesmo, queridos. Deus tem uma opinião melhor a teu respeito do que qualquer outra pessoa, do que você mesmo. Sabe, a gente pode ter uma boa opinião, um bom autoconceito, né? As pessoas podem até ter um conceito bom ao nosso respeito ou não, mas a verdade é que o conceito que Deus tem, a opinião que Deus tem a respeito da sua vida é extraordinariamente melhor do que a nossa própria opinião. Então, a opinião de Deus é determinada não pelo nosso histórico, não pelas circunstâncias da nossa vida presente, né? Não pelos nossos acertos ou erros passados. Não. Deus não se baseia no nosso currículo. O nosso currículo é tudo aquilo que nós vivemos e alcançamos até o dia de hoje. Porém, quando Deus, né, ele olha para nós, a opinião de Deus está baseada, o parecer, a percepção de Deus está baseada não no nosso histórico, mas naquilo que Ele mesmo já colocou na nossa vida, aquilo que Ele mesmo estabeleceu nas nossas vidas. A nossa vida é composta por erros e acertos. Amém? A nossa vida é composta por vitórias e derrotas, por experiências significativas, positivas e outras não tão positivas assim. Então a gente percebe, se nós olharmos para o nosso histórico. Então normalmente a gente tenta basear a nossa fé né, fundamentado nas nossas habilidades, nas nossas competências, nas nossas capacidades. E aí é que muitas vezes nós iremos falhar, porque nós não conseguimos vencer sempre, né? No nosso histórico, na nossa história, todos nós tivemos alguns momentos, né, de decepção, de fracasso, de derrota, sabe, de experiências traumáticas, negativas. Porém, quando Deus olha para nós, quando Deus nos vê, Ele nos vê de acordo com o potencial, né, com todo o potencial que Ele já colocou nas nossas vidas, inclusive com base naquilo que Ele vai fazer em nós e através de nós no nosso futuro. Então, nós olhamos para o nosso passado, Deus não, Deus olha para o nosso futuro. E o que Ele vê no meu futuro? E o que Ele vê no seu futuro? Ele vê um futuro de glória, Ele vê um futuro de bênção, Ele vê um futuro de transformação, de experiências libertadoras, de propósitos cumpridos, de destinos alcançados. Então, como Israel naqueles dias, infelizmente, muitas pessoas e até mesmo muitos cristãos, né, estão prisioneiros em cavernas de resignação e medo, de ansiedade, de preocupação. Sabe, literalmente Gideão estava escondido em uma caverna. Porém, nós muitas vezes estamos presos a uma caverna psicológica,
Muitas vezes nós estamos, sabe, presos a uma caverna espiritual e às vezes até mesmo circunstancial, em função justamente, né, do medo, da preocupação, da ansiedade. Então olhamos para a situação, olhamos para a circunstância e muitas vezes queremos medir a nossa capacidade de lidar com a situação no presente momento com base no nosso histórico. E muitas vezes é aí que os nossos sentimentos vão oscilar. Por quê? Porque nem sempre, como eu já disse, nós temos um histórico totalmente positivo, né, de que tiramos 10 em todas as disciplinas, em todas as matérias. A verdade é que muitos de nós talvez tenhamos aí algumas notas vermelhas em algumas disciplinas, em algumas questões, em algumas situações da nossa vida. Mas o Senhor, Ele não olha para o nosso passado. Amém? Ele olha para o todo da nossa vida. Ele olha para o todo de acordo com o propósito que Ele de antemão estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. Então, como Israel, muitos estão assim nos dias de hoje, vivendo em cavernas, em covas, sabe, aprisionados, atados, sem saber o que fazer, tentando colocar o seu a salvo, sabe, lutando ali para, sabe, talvez ali nos seus últimos recursos emocionais, psicológicos, espirituais e às vezes até materiais mesmo, sabe, tentando ali sobreviver. É isso que estava acontecendo com Gideão. Ele estava tentando sobreviver, tentando aproveitar ali um pouco daquilo que ele tinha, sem saber o que seria dele no amanhã. Então, quantas as vezes que eles estavam, sabe, para colher, a Bíblia diz, né? Eles haviam trabalhado durante um período de tempo, e quando chegar o tempo de colher os frutos do seu trabalho, a Bíblia diz que esses inimigos, os midianitas, entravam e saqueavam tudo, destruíam aquilo que eles não conseguiam saquear, deixando um estado de miséria, né, de destruição avassaladora na nação de Israel. E isso debilitou emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, moralmente toda essa nação, e Gideão estava aí também nessa condição. Então, muitos caem no ciclo de derrota, porque quando chega na hora de colher, quando chega na hora, sabe, de desfrutar do fruto do seu trabalho, sofrem um ataque, sofrem uma represária e acabam, sabe, sendo roubados naquilo que eles haviam buscado construir. Quantas pessoas almejaram um casamento, uma família, uma profissão, né, e trabalharam por isso e se empenharam, e na hora de colher estão agora, né, sofrendo decepções. E nesse momento a fé, a esperança muitas vezes acaba deixando de ser uma opção para as nossas vidas. Amém? Então, deixa eu tomar um fôlego aqui para saber como é que vocês estão me acompanhando. Ok, glória a Deus, amém. Pastor Joel também está aí com a gente. Deus abençoe a todos aqueles que estão participando conosco aqui. Espero que essa palavra possa estar entrando no seu coração e fazendo sentido para você. Então, querido, se esse é o seu caso, né, você hoje pode, por meio dessa palavra, tomar uma decisão. E a decisão você vai acreditar no relatório de quem? No relatório das circunstâncias, no relatório dos nossos políticos, governantes, no relatório das pessoas, sabe? E até mesmo das nossas emoções, porque muitas vezes nossas emoções nos traem, nossas emoções nos confundem e nós não podemos confiar nas nossas emoções. Então hoje eu e você podemos tomar uma escolha, a escolha de confiarmos, de recebermos e acreditarmos na mensagem de Deus, na palavra, na saudação que o Senhor tem para nossas vidas. Amém? Então, não vamos acreditar no relatório do nosso inimigo, mas vamos acreditar no relatório de Deus, porque Deus diz assim: homem forte, mulher valorosa. E por que somos fortes? Porque temos valor, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Foi esse o anúncio do anjo do Senhor a Gideão. O Senhor é contigo. Sabe, queridos, mas muitas vezes nós tentamos medir a presença de Deus conosco nas nossas vidas com base no testemunho das circunstâncias. E quantas vezes as circunstâncias estão aí, sabe, contradizendo. Porque se Deus é conosco, por que
que as coisas estão assim do jeito que estão? Se Deus de fato é comigo, por que Ele permitiu que essas coisas acontecessem na minha vida, na minha família, no meu matrimônio, na minha saúde, nas minhas finanças? Então surge este questionamento. E uma coisa que eu tenho aprendido, sabe, dentro dessas batalhas, quando nós estamos aí inseridos, né, em tempos de crise, e as evidências das nossas vidas não comprovam a presença de Deus, isso não anula o fato de que Deus está conosco todo o tempo, e de que muitas vezes, ainda que nós estejamos dentro de um contexto de dificuldade, isso não nega o fato de que Deus está conosco e de que Deus pode, através das nossas vidas, trazer, promover uma profunda mudança, uma verdadeira transformação a começar em nossas vidas. Deus, com certeza, queria mudar a história do seu povo. Deus sempre está disposto a mudar a sorte do seu povo. Porém, a verdade é que muitas vezes, por conta da situação em que nós estamos vivendo, nós não conseguimos acreditar que Deus pode fazer alguma coisa. E eu quero te dizer, não somente na nossa vida, mas Deus vai usar-nos, não só para que nós possamos vivenciar uma transformação pessoal, uma vitória pessoal, mas que também nós possamos levar essa vitória, essa transformação a outros ambientes, a outros lugares, a outras pessoas. Veja que Deus não só quer nos chamar a um estado de liberdade, de vitória, né, de conquista, mas Ele também quer, por meio disso, nos usar para que nós possamos ser agentes de libertação, agentes de transformação, agentes de vitórias e conquistas na vida de outras pessoas. Deus estava pronto para mudar a sorte da nação de Israel. Deus estava pronto a mudar a sorte da vida de Gideão. E eu quero profetizar isso na sua vida. Quero profetizar isso na vida do povo de Deus. Deus está pronto para mudar a sorte do seu povo nessa nação. Eu creio plenamente nisso. Deus está pronto para mudar a sorte da nossa nação, mudando a minha sorte, mudando a sua sorte. Se nós abraçarmos esse processo transformacional que Deus tem para nossas vidas nesse tempo, nesse contexto, a igreja do Senhor pode se levantar e vai se levantar para ser uma referência, uma luz no meio das trevas, sabe, uma solução nos tempos de crise, para que em nome de Jesus, sabe, o Senhor Deus possa ser exaltado nas nossas vidas e a glória do Senhor seja vista em nossa nação, nos quatro cantos da nossa nação brasileira. Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido, queridos, que o inimigo da nossa fé, na verdade, não se trata da incredulidade, mas sim da nossa história, sabe, a nossa memória. Você sabe que o que aconteceu, aconteceu nas nossas vidas. Isso não pode mudar. Então, já não está mais aí presente. É parte do nosso passado. Porém, nós acessamos o nosso passado com base na nossa memória. É assim que nós vivenciamos o nosso passado. Nós acessamos o nosso passado com base na memória. E é justamente a memória que muitas vezes se torna um grande inimigo da nossa fé, uma grande inimiga da nossa fé, porque as memórias negativas em relação ao passado, né, em relação às coisas ruins, decepcionantes, aos fracassos e decepções que vivenciamos, nos prendem, nos atam. Nós ficamos presos a situações do nosso passado que já foram, que já existiram e que não são mais, mas as nossas memórias, quando estão apegadas a essas coisas, criam em nós uma atadura no nosso passado. E a vida nunca acontece no nosso passado, assim como também a vida não acontece no nosso futuro. A vida está acontecendo agora, nesse presente momento. E é nesse momento que eu e você temos que tomar as decisões que irão nos conduzir a um futuro diferente, a um futuro melhor. Como diz a palavra, né? Arrependei-vos, uma mudança de mentalidade, e convertei-vos, tomar um rumo diferente para que nós possamos alcançar o destino que Deus tem para as nossas vidas. Então, essa é a hora de nós nos desligarmos definitivamente das coisas do nosso passado que ainda nos mantêm presos, que ainda nos limitam, que ainda nos confinam, né? Enquanto que a fé, ela revela as coisas positivas que vão
acontecer, nunca em relação ao passado, mas sempre em relação ao futuro. A memória acessa o passado, mas a fé acessa o futuro de glória que Deus tem para nossas vidas e nos faz tomar uma posição hoje, mesmo não vendo, nós acreditamos, e porque acreditamos, nossa postura muda, nosso comportamento muda, nossa perspectiva muda, e quando nós mudamos, então as nossas situações, as nossas circunstâncias também podem mudar. Não podemos mudar nada se não estivermos primeiro dispostos a mudar a nós mesmos. E é justamente isso que Deus está querendo mostrar aqui para cada um de nós na história de Gideão, que Deus vai mudar a história de um povo, mas Ele não pode mudar a história de um povo sem que primeiro Ele mude a minha história, Ele mude a sua história, e para que a minha história pessoal, para que a sua história pessoal mude, ou melhor, se alinhe à verdadeira história que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, eu preciso me desprender do meu passado e abrir a minha vida agora para acreditar em coisas que eu ainda não estou vendo, mas que a palavra está anunciando, para que de fato eu possa caminhar em direção a estas coisas. Uma coisa que eu tenho aprendido, quando nós estamos vivendo com base na nossa memória, estamos atados a situações do nosso passado, isso gera em nós nostalgia, isso gera em nós depressão, isso muitas vezes geram angústias no nosso coração, ou quando nós estamos muito presos ao nosso futuro, que ainda não aconteceu, com coisas que ainda vão acontecer, será que vai, quando vai, enfim, isso vai enchendo o nosso coração de preocupação e nosso coração de ansiedade, e isso nos rouba de viver o que Deus tem para nós hoje, agora. Por quê? Porque aquilo que nós estamos fazendo agora vai nos conduzir para o nosso futuro. Então, as escolhas que nós estamos fazendo, as atitudes que nós estamos tomando é que estão direcionando as nossas vidas para um futuro. E a pergunta é, esse é o futuro ideal? Esse é o futuro que Deus preparou para você? Esse é o futuro que Deus de fato, sabe, colocou como propósito para a minha vida e para a sua vida? Então, quando Deus fala, Ele sempre fala alinhado com esse propósito, sabe, com esse futuro que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. E é dessa forma que Ele está falando com Gideão, alinhado. A palavra, a saudação do anjo do Senhor para Gideão está totalmente alinhada ao futuro que Deus tem para Gideão e para toda a nação. Então, o que Deus está falando se alinha ao futuro de glória, de bênção, de vitória que Ele tem para a sua vida. E se nós cremos, nós somos capazes de ver o invisível. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 1, texto bastante conhecido por nós. Agora a fé é a certeza do que é esperado, a convicção daquilo que não é visto. Então, obviamente, Gideão não estava convencido de que Deus estava com ele, nem que ele era um bravo guerreiro, ou que ele era um homem preparado para mudar essa situação. Por quê? Porque a grande questão é essa. Quando nós estamos dentro de uma crise, o inimigo é especialista, sabe, em aprofundar essas crises das nossas vidas, em ampliar essas coisas, de maneira que a gente fique até com a nossa fé abalada. Porque o inimigo sabe que Deus tem solução, aleluia, que Deus tem resposta, amém, amados? Que Deus tem provisão, mas que eu e você só poderemos entrar na provisão que Deus tem para nossas vidas mediante a nossa fé. Então Ele vai direcionar todas as suas forças para minar a nossa fé, comprometer a nossa fé. Por isso que às vezes coisa ruim não vem sozinha não, né? Vem acumulada, vem acompanhada. Então, quando nós entramos numa crise, muitas vezes a coisa se desdobra de tal maneira para que, sabe, a gente fica ali preso a uma situação onde a esperança, a fé, já não é mais uma possibilidade para nós. E o inimigo sabe, se nós ficarmos aí desta forma, sendo incapazes de acreditar, porque foi justamente isso que Gideão falou, quando o anjo lhe saudou, sabe, ele não recebeu aquela palavra com alegria, ele não louvou o Senhor, ele não se prostrou e imediatamente adorou, dizendo, ó Senhor, obrigado, porque eu creio nessa palavra. Não, ele questionou, Senhor, se de fato o Senhor é conosco, né, se a palavra de vitória está ao nosso favor, por que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo? Por que a situação está assim, né? Por que o Senhor, que já fez tanto lá atrás na vida desse povo, permite que agora
esse povo esteja tão oprimido do jeito que está, se de fato Deus está conosco? Essa é uma pergunta que surge muitas vezes ao nosso coração. E ele diz, ai Senhor, né? Como se fosse um lamento profundo do seu coração. A palavra ai aqui expressa uma dor não só física, mas uma dor de alma, uma dor de espírito. Ah Senhor, esse é o lamento. Se o Senhor é conosco, por que sobreveio isso? Puxa, se Deus nos ama, se Deus tem um propósito nas nossas vidas, por que muitos de nós estamos sendo agora prejudicados com esta crise? Por que muitos de nós estamos, né, na questão de emprego, até mesmo a igreja, veja bem, não podemos nos congregar mais com toda a liberdade que nós tínhamos antes, nos reunir com os nossos irmãos e nos alegrarmos em cultuarmos ao Senhor. Nós temos que fazer transmissões online como essa que eu estou fazendo agora. Eu estou vendo muitos de vocês participando, escrevendo aí, compartilhando, mas é diferente de nós estarmos juntos, é ou não é verdade? É diferente quando nós estamos juntos falando da palavra, compartilhando, orando, sabe, adorando ao Senhor. Isso também está no sendo privado. Então todos nós de alguma forma estamos sendo atingidos, e se nós nos apegarmos à situação do jeito que ela está, nós poderemos levantar, sabe, essa dor do nosso coração. Ah Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Por que o Senhor não poupou o seu povo? Sabe, não é uma questão agora de igrejas grandes, igrejas pequenas. Todos nós estamos passando por situações, sabe, que nos coloca em uma condição totalmente nova, diferente. A nossa normalidade fugiu dos nossos pés e agora estamos caminhando por caminhos totalmente desconhecidos. Por isso, mais do que nunca, nós temos que incrementar a nossa fé, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém, queridos? Então, nesse momento, ignorando a questão do porquê, já pensou se Deus tivesse que entrar nos nossos porquês? Se Deus tivesse que ficar respondendo a cada um de nós, Senhor, mas por que isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que o Senhor permitiu isso? Por que aconteceu isso na minha vida? Por que eu perdi a minha filha? Por que eu perdi meu emprego? Senhor, por que fulano me deixou? Se Deus for entrar aí, irmãos, Ele não faz mais nada. Então Deus ignora os nossos porquês. Por quê? Porque os nossos porquês não vai nos levar a lugar nenhum. Nós vamos ficar aí presos, nós vamos ficar aí atados, né? Então o Senhor não vai de maneira alguma entrar aí nos nossos porquês. Então, como que ignorando, né, os questionamentos pessoais de Gideão, o anjo do Senhor prossegue em Juízes 6,14, dizendo, então se virou o Senhor para ele e disse, olha que coisa aqui, né? Deus dá aqui uma ordem totalmente direta e para mim ilógica. Não sei se para você também. Improvável e sem nenhuma explicação. Deus vira e diz assim, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força, vai nessa tua força. Quando Gideão estava se sentindo fraco, debilitado, sozinho, desamparado, o Senhor diz, nada disso, você é forte, se levanta nessa força e livra, sabe, Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Então Deus está dizendo, eu sou contigo, eu te enviei para esse propósito, então você vai se levantar porque você é forte sim. Deus nos vê dessa forma, Deus nos vê dessa maneira. Somos fortes não com base nas habilidades já adquiridas ou conquistadas, mas somos fortes por causa da presença de Deus nas nossas vidas e o chamado que Ele confere a cada um de nós. E eu não sei como você está se sentindo nesse momento, eu não sei como essa live está chegando até você, mas uma coisa eu sei, queridos, todos vocês que estão participando, você tem um chamado em Deus e você está preparado em Deus para solucionar algo nesse tempo e no tempo vindouro. Creio nisso em nome de Jesus. Então você vê que Deus diz aí algo improvável, porque Gideão quase não tinha forças e se a pouca força que ele tinha não era para lutar, não era para entrar numa batalha. Então era isso que Gideão tinha em mente, ficar ali, salvar, sabe, o seu, tentando aí se salvar só a ele, e não pensando na sociedade e na família nesse momento. Então, queridos, eu vou tomar um fôlego aqui
para nós ir caminhando aqui para o final da nossa live e esperando que você possa ter de fato recebido essa palavra do Senhor. Então, o primeiro princípio que nós vamos extrair aqui na história de Gideão é que Deus tem uma opinião melhor de nós mesmos do que cada um de nós possamos ter. Amém? Receba isso no teu coração. A opinião que Deus tem em relação a você, o conceito que Deus tem em relação a você é infinitamente melhor e maior do que o conceito que você tem de si mesmo e a opinião que as pessoas têm a teu respeito. Gideão não conseguia se ver como um homem valente, porém a opinião de Deus era totalmente diferente. Eu não sei como você tem se sentido em relação a você, as tuas habilidades, as tuas capacidades, sabe, o teu valor. Eu quero te dizer aqui nessa manhã, em nome de Jesus, a opinião que Deus tem em relação a você é extraordinariamente melhor e maior do que a sua. A questão é, nós vamos acreditar na opinião de Deus ao nosso respeito ou a opinião dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos inimigos ou nossa própria opinião pessoal. Sabe, eu quero acreditar na opinião de Deus. Por quê? Porque Deus vê o todo. As pessoas veem fragmentos de nós. Eu também não consigo ver o todo da minha vida. Eu me baseio no meu histórico, no meu currículo, no meu passado, né? E, como eu disse no princípio, muitos de nós temos algumas coisas no nosso passado que nós gostaríamos que não tivessem acontecido ou que não tivéssemos passado por essas coisas ou vivenciado, mas a verdade é que isso é parte do nosso passado e o nosso passado não profetiza o nosso futuro, porque o nosso futuro está profetizado pela palavra de Deus. Então hoje, tome essa palavra no seu coração e ouse acreditar, a confiar na opinião que Deus tem ao seu respeito. E você pode estar me perguntando, mas apóstolo, como eu vou saber a opinião que Deus tem a meu respeito? É só você se voltar para a palavra. É só você ver o que a palavra de Deus diz a você, sobre o teu valor, sobre a tua importância, sobre a tua identidade, sobre aquilo que Deus tem declarado em relação a você. Amém? Primeiro, você é filho de Deus, né? Segundo, você é herdeiro de Deus. Então, se eu começar a falar aqui, você é justificado, sabe? Você, meu Deus do céu, é tanto valor conferido à nossa vida por causa de Cristo, por causa da obra da cruz. Amém? Aquilo, sabe, nós não valíamos nada, nós não merecíamos nada. Se alguma coisa que nós merecemos era o castigo eterno, mas por causa da graça, do amor de Deus, a graça dele nos alcançou, e por causa da fidelidade do Filho, do Cordeiro de Deus, eu e você fomos restaurados na nossa verdadeira identidade, no nosso verdadeiro valor como seres humanos, como pessoas que de fato foram feitos à imagem e à semelhança de Deus, reflexos de Deus. Estamos aqui para refletir a Deus, e é justamente nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos de trevas, que a luz se faz necessário, que a solução se faz necessário, que a expressão de Deus se faz necessário na minha vida e na sua vida. Quando olhamos para Gideão, no começo dessa jornada transformadora, era alguém amedrontado, acovardado, intimidado e totalmente desprovido de confiança pessoal. Porém, quando ele recebe a palavra e ele entra nesse processo, nesse tratamento de Deus, e eu entendo, queridos, que todos nós agora estamos num tratamento pessoal. Não importa qual o nosso status, não importa qual a nossa posição, não importa qual seja a nossa função espiritual, ministerial, todos nós, seja apóstolos, pastores, evangelistas, profetas, mestres, seja diáconos, seja obreiros, sejam membros do corpo de Cristo, todos nós estamos passando por um tratamento pessoal, e Deus trata cada um de nós de acordo com a palavra e o propósito que Ele tem estabelecido nas nossas vidas. Então, da mesma forma que Deus começa um tratamento, um processo, né, de tratamento na vida de Gideão, Deus também está fazendo isso conosco nesses dias, e nós podemos nos abrir e confiar que aquele que está fazendo essa obra em nós vai aperfeiçoar e completá-la
para o louvor da sua glória. Amém, queridos? Então, fica com essa palavra no dia de hoje, em nome de Jesus. Creia que Deus é a pessoa que mais acredita em você, é a pessoa que mais confia em você, porque Ele acredita em você com base naquilo que Ele já te deu como um todo. Amém? As pessoas conhecem partes de nós, fragmentos de nós. As pessoas mais chegadas, mais íntimas, elas conhecem mais partes de nós, mas mesmo assim elas não nos conhecem como todo, porque desconhecem algo tão importante, o que o futuro está nos reservando em Deus. Ele não, o Senhor conhece. Então, quando eu começo a medir a minha fé com base, sabe, naquilo que eu percebo em relação às minhas habilidades ou falta delas, eu posso oscilar na minha fé. Mas quando eu começo a firmar a minha fé naquilo que Deus tem declarado a meu respeito, se Ele está dizendo, levanta-te, se Ele está dizendo, você é forte, então é verdadeiro testemunho do Senhor, é fiel a palavra do Senhor. Então, se Ele está crendo em mim, eu posso também crer, porque eu sei que Ele não está errado na sua opinião. Amém, queridos? Então, quantos desafios eu já tive que abraçar na minha fita, no meu chamado, no meu ministério. Eu olhava para mim e dizia, meu Deus, eu não tenho condições, meu Deus, eu não tenho habilidade para isso, meu Deus, eu não, sabe? E o Senhor dizia, vai, porque eu sou contigo, você é valente, você pode falar, Senhor. Então comecei a aprender, sabe, a trabalhar a minha fé com base na fé que Deus tem na minha vida. Comecei a desenvolver meu sistema de crença e com base na crença que Deus tem a meu respeito. Fica com essa palavra no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver vocês aqui. Glória a Deus. A irmã Elma, amém. Eu creio em nome de Jesus. Irmã Silene, glória a Deus. Antônio, glória ao Senhor. Irmão Valdir, amém. Glória a Deus. Marlene, Agal, amém. Aleluia. Deus abençoe. Pastora Sueli, amém. Marcos e a Anne, amém. Olha aqui, bastante pessoas participando. A bispa Laísa, amém, filha, Deus abençoe. Olha, a irmã Neide dizendo, só gratidão, Senhor Jesus, obrigada por tudo. Deus é maravilhoso. É sim, minha irmã, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, amém? Estamos bem, graças a Deus, aleluia. Muita gente participando, bispa Cláudia, aleluia, Deus te abençoe, querida. A irmã Marlene, glória a Deus. A Verônica, aleluia. Olha aqui, a baixinha, a irmã Maria, Deus abençoe, glória a Deus. Bastante pessoas aqui participando, dando aqui os seus comentários. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus por sua participação, e você pode estar compartilhando, tá bom? Você pode estar comentando, você pode estar compartilhando essa live com outras pessoas, tá bom? Compartilhe, porque você pode levar essa palavra a muitas pessoas que estão necessitadas, e quem sabe essa palavra pode fazer a diferença na vida delas. Que o Senhor Deus te guarde. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus e a comunhão do seu Espírito esteja sobre tua vida, em nome do Senhor Jesus.